Amigas e amigos, o Brasil segue sendo destruído por duas ações do governo Bolsonaro. A primeira, essa questão das florestas, está se promovendo um verdadeiro holocausto vegetal nas florestas brasileiras e no seu entorno, mas sobretudo aqui na floresta brasileira, né, que não tem como fugir da constatação de que o grande responsável por isso é este governo. E toda a sua história, toda a sua marcha, a marcha dos cachorros loucos, né, todo o seu séquito, todos os seus seguidores, né, toda essa gente é responsável por esta catástrofe. Né, basta ver como ele tratou essa questão do INPE, né, como ele trata a questão do IBAMA, né, como ele se ajoelha perante o seu amo, o presidente norte-americano Donald Trump, né, jurando fidelidade canina aos intentos da geopolítica do Trump. Eu tenho comentado isso aqui. É um governo que não tem nenhum compromisso com o povo, com o país, né, e ele deve ser analisado no seu contexto, né, no contexto da marcha dos cachorros loucos, no contexto da Operação Lava Jato, dos crimes da Operação Lava Jato. É um governo criminoso. Isso que está acontecendo no país é um crime de grandes proporções e grandes dimensões, de deixar a gente completamente indignado. Não tem como tratar dessa questão sem apontar o dedo para esses criminosos e dizer para eles: vocês são criminosos, vocês são responsáveis por esta tragédia. Evidentemente que tem aí a questão da sazonalidade, o ciclo da seca, que tem os incêndios e tudo mais, mas os dados vão muito além disso. Com a responsabilidade do governo Bolsonaro e seu séquito, a sua turma toda, a sua Operação Lava Jato, os seus cachorros loucos, e etc, etc. Eu fiz um artigo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, o que isso representa, o histórico de tudo isso, desta lógica de tratamento do meio ambiente, como isso é tratado. É importante também situar isso no âmbito internacional, como as potências tratam disso, quer dizer, essa postura subserviente, vassala do Bolsonaro diante do Trump, da Casa Branca, abre brechas para esse tipo de gente, como Macron, que é o presidente da França, vir aqui dar lição de moral, e outros mais, E deixa o país numa situação vulnerável, para que esses oportunistas aí, essa turma aí, os ambientalistas de ocasião, as ONGs, não na linguagem do Bolsonaro, mas tem muita ONG aí oportunista que se aproveita disso, e que certamente está aí por trás desse discurso bolsonarista. É importante a gente atentar para isso. Não são as ONGs sérias que tratam da questão com seriedade, tem que haver sempre essa diferenciação de uma coisa e de outra. São coisas bem distintas. Tem as ONGs bolsonaristas e tem as ONGs que o bolsonarismo ataca. Fazer essa distinção é fundamental, é muito importante. Isso é uma frente de ataque ao país, de destruição do país. A outra, é inevitável falar desta questão aí, desta crise que aparentemente se instala no governo entre o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro. Tem uma campanha descarada, deliberada de salvação do Sérgio Moro. O Bolsonaro meio que tenta escanteá-lo, porque sabe que ele começa a fazer sombra. A briga de quadrilhas, de facções, as atitudes do Bolsonaro contra o Moro, a resposta do Moro. Aí há uma sutileza que a gente precisa ler com muito cuidado, com muita apuração, com muita sensibilidade. Essa história de se deflagrar mais operações aí, da Operação Lava Jato, agora já tem aí outras fases da Operação Lava Jato, certamente tem a turma do Sérgio Moro atuando por trás. Isso não é de graça, isso não é à toa. Isso não surge assim do nada, Vamos deflagrar mais uma operação. A história da Lava Jato é isso, eu tenho comentado isso aqui. Sempre que surge aí alguma coisa, um certo impasse e tal, eles deflagram uma outra fase da operação. E agora já está aí na 74ª fase, essa tal dessa operação aí que foi a Polícia Federal que deflagrou, com esse delegado altamente suspeito. Essa turma tem um grau de sujeira. Esse delegado, o nome dele é Felipe Passi, que é o que comanda os inquéritos da Operação Lava Jato. É importante lembrar o histórico dele, o histórico dos delegados da Operação Lava Jato. É importante lembrar, inclusive, o atrito, o conflito que tem entre eles. Tem.
né? Tem a quadrilha do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro e tem a turma da Polícia Federal. Essa história de delação premiada, essa disputa, essa corrida que se estabeleceu, essa competição que se estabeleceu entre os dois grupos. A verdadeira quadrilha do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e a turma da Polícia Federal, que eu não ousaria ainda dizer que é uma quadrilha, mas, né, que tem atitudes aí altamente suspeitas. Tem um exemplo claro disso. Esse delegado, né, ele foi... né, tem uma história aí do Sérgio Moro, né, que o Sérgio Moro, né, deu uma espécie de uma enquadrada nele. Eu estou procurando aqui uma matéria, deixa eu ver se eu acho aqui, né, que fala dele, uma matéria da Gazeta do Povo, que eu lembro desta matéria, né, que fala exatamente que ele entrou aí ele é uma espécie de chefe dessa turma aí da Polícia Federal, que entrou em conflito, né, com a turma da Operação Lava Jato. Eu estou procurando ele aqui nesta matéria, né, que eu esqueci de salvá-la, né, que eu lembrei dela, esqueci de salvá-la, mas está aqui, né, achei. Fala dele aqui que ele participou das investigações envolvendo Lula na Polícia Federal, né, e assinou em 2016. Eu sempre falo desses delegados aqui, né, aquela turminha barra pesada. E em 2016, num relatório da Polícia Federal, ele aponta possível envolvimento do ex-presidente Lula em práticas criminosas, entre aspas. A própria Gazeta do Povo dá a citação entre aspas. No documento, a polícia suspeitava que Odebrecht teria assumido a construção de uma nova sede para o Instituto Lula. O caso virou um processo contra o ex-presidente que aguarda a sentença da Justiça. Quer dizer, ele é o responsável, né, por essa outra farsa aqui do Instituto Lula e tudo mais. Diz ainda a matéria que em um relatório onde pedia o cumprimento de medidas na deflagração de uma nova fase da Lava Jato, ele pedia o passe. Afirmava que há uma anotação no celular do executivo Marcelo Odebrecht com a menção à palavra prédio. Quer dizer, basta uma palavra no celular do Marcelo Odebrecht para dizer que prédio, que é o Instituto Lula. Quer dizer, é de uma picaretagem. Aí prossegue ainda dizendo que passe chegou a responder a um processo de reparação de danos movido por Lula recentemente. A linguagem aqui de jornalismo de esgoto, que é a Gazeta do Povo, é um clássico jornalismo de esgoto, né? Veículo de jornalismo de esgoto. O petista processou o delegado por ter afirmado, quer dizer, o petista não é o ex-presidente, né? Lula, falta de respeito, né? Essa linguagem abjeta, nojenta, né? De esgotinhos nauseabundos, não tem respeito com ninguém, com nada, né? Processou o delegado por ter afirmado que esse presidente era o amigo aquela história da planilha, essa história da planilha da Odebrecht, da delação, a mega delação da Odebrecht. Isso é para usar a linguagem do Bolsonaro, né, é uma caixa preta. Se abrir isso aí, amigas e amigos, né, sai de baixo, né, que simplesmente era um amigo. O delegado achou que o amigo era o Lula e a Lava Jato se apropriou disso, a quadrilha do Dallagnol e do Moro. E a gente deu no que deu, a gente sabe o desdobramento de tudo isso. Aí diz que o Lula perdeu o processo. Perdeu, claro, lógico. Tem todo um movimento aí contra o Lula. No final de 2016, Passe levou um puxão de orelha do então juiz federal Sérgio Moro por incluir o nome do presidente do STF, Dias Toffoli, em relatório da PF. O Moro sabia que ali no STF... Moro não é trouxa, é importante citar isso. Importante registrar isso. Ele sabe, ele é um malandrão, um malandro velho, escolado, né, casca grossa, né? Não subestimemos esse indivíduo. Ele é um sujeito perigoso, né, que aí diz aqui, ele mandou excluir o Toffoli e puxou a orelha do delegado. Quer dizer, aqui se vê claramente, nitidamente, a disputa entre as duas facções aí, né, entre a Polícia Federal e a Lava Jato, a quadrilha do Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, né? Tem um conflito entre eles, é uma disputa, é mais ou menos assim como... Bom, deixa pra lá, não vou falar. Vocês sabem as facções criminosas como elas são. Aí prossegue aqui dizendo que o documento continha análise de material apreendido com o economista Maurício Bunlai, filho do pecuarista José Carlos Bunlai, preso e condenado. Vou puxar o fio da meada disso aqui, vai longe. Aí diz que entre as anotações de Maurício, os federais encontraram contatos telefônicos de quadros importantes do PT e o nome de Toffoli. Vai explicando aí,
Nessa história, é tudo dedução, aquela história, né? Dedução, delação, enfim, vigarices. Aí, mais na frente, disse que Moro ordenou a exclusão do nome de Toffoli do relatório e demonstrou irritação com a menção do ministro do Supremo sem base qualquer, como se o Moro se baseasse em alguma coisa, né? Claramente guerra de facção aqui. Aí tem uma citação aqui do Moro, que apesar da ressalva, o fato é que a conclusão anterior não tem base empírica e é temerária. Prossegue, é o linguajar do Moro, né? Não vale a pena dar aqui muita audiência para esse elemento. Moro mandou intimar com urgência por telefone o delegado Passe, com urgência por telefone, entre aspas, que presidiu o inquérito para, em 3 dias, refazer o referido relatório, retirando dele conclusões que não tenham base fática, esclarecendo o ocorrido. Tudo isso entre aspas. Aí o jornal diz: Moro determinou ao delegado que tomasse, aspas, as devidas cautelas para evitar a repetição do ato. Claramente aqui, né, um conflito, né, de interesses entre as facções aí da Lava Jato, né? Esse é um caso já bem conhecido, se renderia. Eu sempre digo o seguinte: se eu tivesse recursos, tempos e tal, eu escreveria um livro, né, revelando os bastidores, né? Começando lá da história de Maringá, que eu sempre digo aqui. Aí o delegado intimou o Lula. Eu vou publicar aqui, neste outro lado da notícia, o vídeo em que o Lula foi ouvido por esse delegado, né, por esse Maurício Passe. O Lula, né, se recusou ele foi orientado pelo advogado, o Cristiano Zanin, a não falar com esse delegado. Vai falar o quê com esse tipo de gente? Essa aqui é a questão. Aí ele insistiu numa pergunta, o delegado. Lula falou assim: se o senhor tivesse ouvido os meus outros depoimentos, que a pergunta do delegado foi, vocês vão ver aqui no vídeo, sobre a ação do Lula pedindo propinas, no linguajar deles, da Lava Jato, para a campanha do PT, essas coisas, a base de toda a pantomima da Operação Lava Jato. O Lula falou: se você ouvir aí os depoimentos que eu dei, vários, a sua resposta está mais do que respondida. Pega os autos da Lava Jato, aí veja lá nos autos da Lava Jato. Quer dizer, uma questão elementar. Mas aí ele, orientado pelo delegado, disse que não ia falar nada, que ele, né, quando ele quer falar, quer gravar e tal, mas o advogado orientou ele, né? Por que o advogado orientou ele? É interessante ouvir o Cristiano Zanin nesse vídeo, porque simplesmente eles não dão acesso à defesa do Lula ao computador do Marcelo Odebrecht, que está lá apreendido há muito tempo, né? Também tem a história aí dos cadernos investigatórios. Caderno investigatório, né, que seria os autos do processo e tal. Mas por que eles não dão acesso à defesa? Por que eles não publicizam o tal do caderno investigatório e o HD do Marcelo Odebrecht? Por quê? Ganha um doce quem responder a esta pergunta. As coisas são claras, são evidentes, são óbvias. Tem aqui uma matéria da revista Consultor Jurídico, que é do dia 21 de janeiro de 2015, que o Lewandowski fala dessa questão, né? Que a matéria da revista Consultor Jurídico, né, fala aqui de um caso específico, né, que é um caso do... Deixa eu lembrar aqui, deixa eu recuperar aqui, né, que é avaliou que que a solicitação de Carlos Alberto da Costa e Silva, quem vinha a ser o Carlos Alberto da Costa e Silva, que é advogado e foi preso em novembro por suposta participação de um esquema montado pelo doleiro Alberto Youssef. Sempre tem um doleiro nessas histórias. Isso chama muito a atenção. E o Lewandowski disse aqui diz aqui que o pedido havia sido negado pelo juiz. Ele queria ter acesso ao caderno investigatório, ao HD lá do Marcelo Odebrecht e tal. Aí diz que o pedido havia sido negado pelo juiz Sérgio Moro e tal. Para Lewandowski, porém, a negativa não se afigura razoável e viola a súmula vinculante. Enfim, essa questão da legalidade democrática, né? E o ministro avaliou que a solicitação aqui do caso
né, do Carlos Alberto, essa pessoa, né, que deveria ser aberto, sim, solicito em 5 dias com o fim da prisão temporária. Ele questionou o Supremo sobre a proibição e etc. Aí o Lewandowski diz o seguinte, o Sérgio Moro disse o seguinte: inexiste direito de defesa a ser exercido. O Lewandowski, que é o ministro do STF, respondeu: o acesso aos elementos de prova, que já documentados e digam respeito ao reclamante, ainda que não indiciado, deverão ser franqueados mediante imediato acesso aos autos do caderno investigatório. Essa história para a defesa foi a base da argumentação do Cristiano Zanin, do Lula, agora nessa pantomima desse delegado. Quer dizer, a defesa não pode ter acesso. Agora essa turma vaza, esse delegado está vazando tudo, é o hacker, o hacker de Curitiba. Né, prenderam os hackers de Araraquara e o hacker de Curitiba, vazando tudo aí para a mídia, né, para a Globo, sobretudo, para o Grupo Globo, sobretudo, né, que está movendo uma campanha, né, gigantesca aí para defender o Sérgio Moro, né. Isso é muito interessante, quer dizer, é um movimento de reação, né? Por isso que eu estou dizendo aqui que isso demonstra que eles têm forças para reagir, né? O Grupo Globo, sobretudo, junto aí com o frasista de porta de banheiro de rodoviária, né? Que tem feito aí um trabalho nesse sentido, que é o antagonista lá deles, né? Esse é o antagonista lá da Lava Jato, é o frasista de porta de banheiro de rodoviária, Carlos Fernando Santos Lima. Tem uma frase dele lá no Facebook, que eu acho que é muito ilustrativa, que ele diz o seguinte: para os Gilmares e Maia, que infestam os poderes da República. Ele publica uma charge do Goya, ele está comendo algum cadáver, alguma coisa assim, né? Eu não vi, né? Eu só li aqui, e vi de relance assim, que me mandaram, eu na pressa acabei deletando. Mas o interessante é a frase aqui de porta de banheiro de rodoviária, que ele diz aqui, né? Os Gilmares e os Maias, né? Gilmares e Maia, Gilmar Mendes e Rodrigo Maia, né? Claramente aí um ataque, né? Um contra-ataque dessa quadrilha, da facção aí da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, né? E eles têm, né, gente, né, que está operando aí com um certo poder. O pangaré da Globo, o Luiz Roberto Barroso, andou sumido, agora pôs as manguinhas de fora. Tem aí uma matéria da Carolina Brígido, conhecida aí do Grupo Globo, né, que ela faz a matéria na revista Época, no site eletrônico da revista Época, e que ela dá uma aspas aqui, né, ela não cita as circunstâncias em que o Barroso falou isso, possivelmente falou para ela, deduz-se isso, né, se foi isso é muito mais grave ainda, né, porque é um ministro do STF, né, se sujeitando a esse tipo de jornalismo sujo, né, um jornalismo nauseabundo, mas é a cara dele, né, a cara do Barroso, a cara ali do Grupo Globo, né, aspas do Barroso. Depois da Operação Mãos Limpas na Itália, os corruptos venceram, mudaram a legislação, demonizaram procuradores e juízes. Agora eles estão com essa versão, que sempre se falou que eles, a quadrilha da Lava Jato, demoniza a política, como a quadrilha do Bolsonaro também faz. Agora o que eles estão fazendo? Com a lei que foi aprovada agora do abuso de autoridade, que estão demonizando juízes e procuradores. Vejam o grau de periculosidade desse tipo de gente. Prossegue ele aqui, dizendo que, né, os corruptos e tal cooptaram a imprensa. E cooptaram a imprensa. Demonizaram os procuradores e cooptaram a imprensa. Há um paralelo no Brasil. No entanto, lá estou falando da Itália. E há um paralelo no Brasil. No entanto, quer dizer, no Brasil também os corruptos capturaram procuradores e juízes. Veja a gravidade da afirmação desse indivíduo. Né? E há um paralelo no Brasil e tal. No entanto, eu acho que não acontecerá, porque a sociedade está mais mobilizada e consciente. Os cachorros loucos, falando aqui dos cachorros loucos, da turma deles. Temos uma imprensa plural, independente. Plural, independente é o Grupo Globo, essas coisas. O Estadão, que eu sempre falo aqui. E o judiciário, sobretudo o primeiro... Isso aqui é um detalhe interessante. E o judiciário, sobretudo o primeiro e o segundo graus, não inclui o STF. Porque lá no STF tem resistência a essa quadrilha. Né? É extremamente independente também. Quer dizer, o primeiro e o segundo grau são independentes. O terceiro grau, que é o STF, não é independente. Veja a gravidade da informação, da afirmação desse tipo de gente. O que é? O grau de periculosidade dessa gente. Ele tem problemas de eficiência, não de independência.
Quer dizer, o judiciário, nesses graus aí que ele está dizendo, tem problema de eficiência e não de independência. São independentes, mas não tem eficiência. O que ele está fazendo aqui? Alusão ao pacote anticrime do Sérgio Moro, as 10 medidas contra a corrupção do Deltan Dallagnol, enfim, os mecanismos que a quadrilha quer para exercer, continuar delinquindo. É isso que ele está dizendo aqui. Aí a colunista prossegue dizendo que os defensores da Lava Jato, dentro e fora do STF, a impressão é de que no Brasil também há tentativa de demonizar procuradores e juízes. Os sinais seriam um projeto de lei de abuso de autoridade que criminaliza a conduta, ela vai dizendo aqui. E os vazamentos dos diálogos entre Moro e Dallagnol, que para alguns é levado ao público de forma descontextualizada, com simples propósito de desmoralizá-los. O contraponto à ideia no TSF é o ministro Gilmar Mendes, um dos mais alardeadores dos supostos abusos da Lava Jato. Há tempos, ele e Barroso são desafetos públicos por divergências ideológicas. A Lava Jato só acirrou essa diferença. E aí prossegue a matéria, mais ou menos aí nesse diapasão, né? O que a gente pode concluir, chegar a uma fácil dedução, é de que eles estão acionando aí todos os seus porta-vozes, seus atores, exatamente para fazer esta contraofensiva. Tudo o que vem sendo divulgado aí pelo The Intercept Brasil, junto com seus aliados aí e tal, né, tem sido, sem dúvida alguma, uma pedra no sapato dessa gente toda, e eles vão fazendo aí as suas contraofensivas. Eu concluo dizendo que a gente não pode separar as coisas, tudo está interligado, né? Os comportamentos de Bolsonaro, né, dos cachorros loucos, dessa turma toda, está interligado. Eles têm diferenças, né, entre eles, de facções mesmo, Moro e agora o Grupo Globo socorrendo o Moro para tentar enquadrar o Bolsonaro reagindo, né, o Bolsonaro certamente tende a perder essa luta, essa queda de braço. E o que eles vão fazer com o Moro, com o Lava Jato, com o Barroso, né, com essa quadrilha toda aí da Lava Jato, né, e também com essas contradições aí do delegado, essa história aí da Polícia Federal, que esse delegado cuida essencialmente da delação do Palocci. O delegado também tende a ser escanteado, né, esse é um delegado com posturas ridículas, a gente viu aqui, né, e certamente ele tende a ser enquadrado. Eu arrisco a dizer aqui que logo tem editoriais aí contra ele, né, principalmente do jornal Estado de São Paulo, talvez até do Grupo Globo, né, porque é disputa de facções, né, e na guerra de facções eles usam todas as armas, a gente sabe disso, né. Essa é a realidade. Eles põem fogo no país, na floresta do país, né, aparelham o Estado, a institucionalidade do país com quadrilheiros, com quadrilhas, né, e assim eles vão dando consequência à lógica do golpe, que aí eles vão metendo a mão no orçamento público, nas estatais, no patrimônio público, né, nos direitos do povo, tudo isso que a gente sabe. Enfim, esse é o cenário que a gente vê hoje, um cenário de destruição do país. E aí, né, resta a gente articular, organizar a resposta a tudo isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.